Bom, então vamos lá. Vamos finalizar então a lógica da empatia. É a de demonstrar que há uma conexão entre ambas as partes. Então o vídeo terminou quando a gente falava sobre o quanto na aula anterior sobre as técnicas de negociação eh, demonstravam a importância de que as perguntas não fossem tão diretas e abruptas, não fossem do tipo por que isso, por que aquilo, mas fossem sempre do tipo como o senhor se sente, quais são seus sentimentos, quais são suas expectativas, que problemas você acha que tem. Ou seja, perguntas que acabam sendo mais indiretas e que acabam demonstrando é, justamente esse interesse na visão de mundo do outro, né? E isso é o que a gente pode chamar de empatia, e ao reconhecer que o outro foi empático conosco, a gente tende a também devolver essa empatia. Então, essa é uma forma da gente criar esse ambiente profícuo para fechar o negócio, ok? Seguinte, prova social. Prova social talvez esteja mais próximo ali da questão da autoridade. E, aliás, eu falei da autoridade de você demonstrar suas competências, mas esqueci que quando a gente talvez não tenha essas competências para a autoridade, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode usar a credibilidade de uma outra pessoa, né? Então, assim como influenciadores digitais hoje são pessoas importantes para as marcas, porque se elas disserem que algo é bom, os consumidores, de um modo geral, tendem a acreditar que esse algo é bom e, portanto, podem acabar comprando com maior segurança na sua tomada de decisão, ali na lógica do gatilho mental da autoridade. Quando você não tem essa experiência, você usar da credibilidade de alguém ou de algum outro cliente e tudo mais. E aí a lógica da prova social não está muito diferente disso, né? A ideia da prova social é a de que se as pessoas estão usando tais recursos, se tais recursos estão sendo aproveitados por outras pessoas, pelos meus concorrentes, então provavelmente essa é um caminho seguro para eu seguir, né? Então, dentro dessa lógica de prova social, num contexto em que você entendeu. Sim, temos alguns bichinhos aqui. Temos Peppa Pig, temos Hello Kitty, temos muitos bichinhos pela casa. Então, dentro da identificação de problemas, e aí apresenta soluções, essas soluções podem vir embasadas. Se você percebe que esse é um problema do cliente, de ter maior segurança, você pode dizer, olha, essa aqui é a solução que a gente traz e é uma solução que foi adotada por fulano, ciclano, beltrano, numa situação muito semelhante às suas, e o resultado foi positivo, deu certo e tal, 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 tal. Então a ideia da prova social é criar um gatilho mental de segurança, uma vez que outros também já usaram, né? E a ideia da segurança vem novamente à tona aqui embaixo como outro gatilho mental, né? A gente falou bastante sobre a lógica da segurança. Segurança é a convicção de que as soluções propostas por você pela consultoria tendem a dar certo e resultado, né? Isso vem com algumas provas, autoridade, vem com a demonstração de preocupação. Então, uma solução aqui com relação à segurança pode ser a de você demonstrar convicção de que você está entregando algo que vai funcionar. E aí você, inclusive a gente falou sobre isso nas aulas anteriores,
com relação a contratos e tudo mais, estabelecer cláusulas de resultado e desempenho. Então, você pode estabelecer, demonstrar uma segurança no que você está vendendo, informando que se não trouxer resultados, você não cobra. Se o resultado ficar abaixo daquilo que foi definido como uma expectativa fim, você não cobra. Ao contrário, também você faz. Se você atingir um excesso de expectativa, você vai cobrar mais. Né? Então, tudo isso, essa confiança sua ao propor, pode trazer essa segurança necessária para gerar um gatilho mental nesse momento de negociação. Aí tem mais alguns gatilhos. Vamos lá. Afinidades. Bom, a afinidade se refere a uma comparação. Alguns chamam isso também de técnica de espelho, que é a ideia de aproximação, de semelhança, né? Então, sob essa lógica, a gente entende que as duas partes negociantes talvez se entendam melhor se elas compartilharem da mesma visão de mundo, dos mesmos entendimentos e problemas. Então, o consultor, ao negociar e ao ouvir expectativas e situações e problemas e necessidades do contratante, pode absorver essas informações e verificar se ele possui experiências aproximadas e relatar essas experiências, mostrando que talvez entenda a situação por já ter vivenciado, experimentado isso, e saber que aquela solução que está sendo proposta, ela vai trazer benefícios, né? Assim como ele foi beneficiado, ou assim como foi beneficiado para outras pessoas e tudo mais. Então, a ideia da afinidade é a capacidade de você demonstrar uma semelhança, o que a gente chama de técnica de espelho. Isso também pode ser pensado em algumas coisas com antecipação, né? Ao conhecer o cliente, ao conhecer o problema dele, já pode ser antecipado e enxergar experiências próprias, mas também algumas coisas do tipo qual é o perfil dele, então a questão da vestimenta, a questão da postura, a questão do jeito do falar. Quando a gente ouve, a gente percebe que é melhor ou adequado a gente tentar falar no mesmo estilo para que essas características de afinidade elas se aproximem. A próxima é de storytelling. Storytelling, contar histórias. Contar histórias. Né? Inclusive, eu acho que eu já dei esse exemplo em sala de aula. Tenho um conhecido que é um brilhante corretor de imóveis e ele diz que marketing, vendas, tudo isso é a mesma coisa. Marketing, vendas é uma história muito legal que a gente conta para a pessoa e essa pessoa diz assim, eu quero essa história para mim, né? Então ele percebe as expectativas do cliente do imóvel e ele oferece alguns imóveis que ele sabe as histórias, ele conta a história, o local, quem morou, perto da onde, e aí ele constrói previsões futuras. Vocês têm filhos, olha só que legal, seus filhos aqui vão poder brincar ali, vão poder estudar ali, vão poder assim, você vai conseguir organizar a sua vida, e aqui tem esse apartamento você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você vai contar uma história, e aí o cliente vai dizer, caramba, essa história que eu quero para mim, né? E com isso você consegue
criar na mente da pessoa um- um- uma visão, um mundo, né, já imaginado, projetado, que é o que ele quer e que resolve os problemas dele, né, e atende às suas expectativas. Então, saber contar boas histórias, projetando soluções, também pode ser um caminho de gatilho mental, né? No caso de uma negociação, consultoria, cliente, quando você já conseguiu perceber as expectativas dele, você pode mostrar a sua solução, a sua ferramenta, mostrando como é que ela vai resolver o problema dele e já vai fazendo projeções, né, umas histórias de projeções de como essa solução vai trazer benefícios e de como ele já pode até avançar dentro da empresa dele, fazendo outras atividades ou crescendo ou se desenvolvendo, né? Eita, eu acabei repetindo aqui, peraí. Pronto, reajustado aqui os erros vão voltar. Simplicidade, né? Simplicidade se refere a uma ideia de que, sabe a máxima, simples, melhor. É a ideia de que a gente vive um mundo tão tumultuado, tão turbulento, de coisas para fazer que a gente nunca tem tempo. Agora tem, né? Mas a ideia de que a gente sempre tem tantas coisas, o mundo é tão complexo, né? Que quando a gente traz soluções simples para a resolução de problemas, isso tem muito a ver com racionalidade também, né? É um gatilho mental que se complementa com a ideia da razão lá. A gente tende a criar um ambiente favorável para a pessoa aceitar as nossas sugestões, né? Então, se a gente construir um jeito simples de defender a nossa solução como uma solução adequada, simples, objetiva, que vai dar pouco trabalho, que vai exigir pouco esforço, né, dele, cliente, dentro desse contexto, e que os benefícios virão, né, talvez isso seja importante. Bom, isso talvez funcione. Esse é um tipo de gatilho mental que talvez funcione mais com aquele cliente que busca evitar transtorno, trabalho, né? É o tipo de cliente que se demonstra frustrado com ter cada vez mais confusões, aí você já enxerga a possibilidade da simplicidade ser o caminho para o gatilho mental, né? Para tornar mais fácil fechar um negócio. O processo seguinte, a antecipação, tem a ver com talvez a possibilidade de vender um pacote de serviços à medida em que o cliente vai apresentando o seu problema ou a sua visão de mundo e por experiências o consultor reconhece já que esse problema vai precisar, não é um problema, mas são vários problemas. E aí o consultor, você já pode se antecipar e propor várias soluções, mostrando que um leva a uma coisa leva a outra coisa. Então você se antevê, se antecipa, propõe soluções, demonstra como isso vai resolver e vai resolver problemas outros futuros, e isso pode funcionar. Escassez e novidades são sempre muito apresentados como gatilhos mentais, mas eu não vejo como tão relevantes aqui para uma questão de negociação de consultoria. Escassez é aquela lógica do compre agora, últimas unidades, não perca. E a novidade é a ideia de estou com uma ferramenta nova, fantástica, imperdível, você vai ser pioneiro na frente dos outros.